Bem-vindos a mais uma aula do Projeto Feynman. Essa é a nossa primeira aula de Sociologia sobre o capítulo 6 do nosso livro. Bom, eu vou começar falando sobre o conceito de política aqui com vocês. O conceito de política não é muito fácil de ser abordado, até porque existem divergências, se você for olhar ao longo do tempo, sobre o que realmente é política e sobre o que não é política. Então, para os antigos, tudo que se referia a polis, a cidade deles, era considerado política. O que faz sentido, porque a polis não tinha 11 milhões de habitantes, como algumas cidades brasileiras têm hoje. Então, eles se reuniam e iam decidir tudo sobre a cidade. Então, aumentar o imposto, construir uma praça, deixar alguém entrar, até mesmo os julgamentos contavam com muita participação da população. Então, para os antigos, política se referia à cidade, à polis e tudo o que acontecia nela. Para um conceito mais abrangente, a gente pode falar que a política é um conjunto de meios para você alcançar alguma coisa que você quer. Ou seja, eu vou usar da minha habilidade política para alcançar o objetivo que eu quero, para impor os meus valores. Ou seja, depois a gente vai falar de poder, mas poder e política estão muito ligados e assim, a gente vai sempre, não tem como falar de um sem falar do outro. Então, o poder é necessário para a política e a política precisa do poder. Então, tá tudo junto, tá tudo misturado e a gente vai ver isso mais tarde. Depois, essa definição ela passou a valer de uma forma diferente. Então, já não abrangia toda a cidade. As cidades ficaram maiores e ocorreu a divisão dos trabalhos. Então, política era tudo que se referia ao Estado. Política é tudo que o Estado faz, que o Estado participa, que o Estado é. Então, tudo que se referia ao Estado era política. Isso, de uma certa forma, é positivo, porque restringiu-se a política, mas, de outra forma, a gente está passando o nosso poder político, o nosso poder de decisão para os legisladores. Então, de certa forma, com essa definição, a gente percebe que a gente, como cidadão, a gente está meio que passando a bola para os políticos, para os chefes, para os líderes que estão no Estado, que estão exercendo cargos no Estado. Então, a gente tem que lembrar que a política também envolve a população. A segurança é um assunto do Estado, mas cabe à população toda manter, cabe ao exército manter, cabe a todos nós. A saúde, por exemplo, é uma questão do Estado, mas toda a população tem que contribuir efetivamente para que essa política seja mantida. Política, hoje em dia, para Weber principalmente, porque a gente vai estudar muitas coisas baseadas nesse pensador. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas outras definições, mas a gente vai focar nas definições e nos pensamentos de Max Weber. Então, para ele, política é exercer papel de liderança no Estado. Então, é o que a gente utiliza hoje em dia como político. Político é aquela pessoa que está lá exercendo um papel de liderança no Estado. É um senador, é um deputado, é um governador, é um ministro, é um presidente, enfim, essas pessoas são políticas. Ou então, e se não tiver Estado, você pode se perguntar. Então, ele vai exercer um papel de liderança nessa luta pelo poder. Então, por exemplo, na Revolução Francesa, nós não tínhamos um Estado dado os momentos da Revolução. Então, os políticos eram aquelas pessoas que exerciam a liderança. Então, a liderança de um partido, a liderança militar, a liderança naquela situação, naquele período, naquela época. É importante lembrar que a política, apesar de se referir ao Estado, numa concepção mais abrangente, aquela dos meios para se conseguir algo, a gente utiliza a política todos os dias. Todos os nossos discursos são cheios de política, porque com o discurso a gente quer chegar a algum lugar. Com esse discurso eu quero te convencer a estudar sociologia. Então eu estou usando a política para fazer isso. É uma estratégia de convencimento. Então a gente tem que lembrar que, às vezes, a política não está só restrita ao Estado, na sua concepção. A gente também exerce essa política em várias áreas do nosso cotidiano, diariamente. Então, existem várias formas de exercer essa política e de ser uma pessoa participante dessa política. Depois a gente vai ver
nos tipos de Estado, como que nos diversos tipos de Estado, como se organiza esse poder e essa política, né, o Estado, como que a gente pode participar efetivamente e quem são os agentes responsáveis pela manutenção dos diversos tipos. Muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima!